Motivação nos investimentos é uma coisa meio traiçoeira, porque ela parece importante e eu até acho que ela é, só que bem menos do que parece. Motivação serve para te fazer começar, isso ela faz bem. O problema é que quase nada na vida depende só de começar. O difícil, na maioria das vezes, é continuar. E continuar é justamente a parte onde a motivação não funciona. Isso vale para muita coisa. Vale para o treino, para a dieta, para o trabalho e também para o dinheiro. Porque com dinheiro, motivação engana muito. Tu fica motivado quando vê uma oportunidade, tu fica motivado quando vê alguém ganhando. Quando o mercado sobe, tu te enche de vontade. Parece que tudo faz sentido quando tu tá nesse momento. Investir quando tudo tá bonito é fácil. O gráfico tá subindo, todo mundo parece muito inteligente, teu patrimônio tá crescendo. E quando tu vai olhar alguma coisa na internet, só tem notícia boa. Nessa hora é muito fácil. O problema é que essa hora não é a parte que define alguma coisa. O que define mesmo é o que tu tá fazendo quando essa sensação muda. E ela sempre muda. Porque vai ter um dia que tu vai abrir o aplicativo e pensa que tá fazendo tudo certo. Mas no outro tu vai abrir e vai parecer que tu é um animal. Num dia tu acha que descobriu como é que o jogo funciona e no outro tu acha que vai perder dinheiro por 6 meses seguidos. Isso acontece com todo mundo, é uma das primeiras coisas que o mercado esfrega na tua cara. E não importa se tu estudou muito, se tu entende, se tu tem convicção, se tu não tiver a estrutura, tu vai reagir sempre igual. Porque quando o dinheiro entra no meio, a emoção fica muito mais barulhenta. E a motivação começa a falhar bem nesse ponto. Porque motivação é emocional. E emoção muda rápido demais para sustentar uma boa decisão financeira. Tu fica confiante num dia, depois tu tá paranoico, aí tu quer comprar tudo ou tu quer vender tudo. Tu pensa que agora vai, mas depois tu quer sumir e fingir que nunca comprou nada. Se tu decide com base nisso, tu vai queimar dinheiro. E não no sentido dramático, no sentido comum mesmo. Tu vai comprar mal, tu vai vender mal, tu vai entrar tarde no mercado, sair cedo, vai ficar girando capital demais e vai mudar de ideia no pior momento possível. E quase sempre achando que está sendo racional. Esse que é o pior pedaço. Quase ninguém acha que está agindo por impulso. A maioria pensa que está se adaptando ao cenário. Às vezes até usa esse tipo de frase para parecer inteligente. Estou me adaptando. Muitas vezes isso não é adaptação. É só um medo com um vocabulário bonito. E do outro lado também. Não é convicção. Às vezes é só ganância muito bem investida. Por isso que a disciplina importa mais. Porque disciplina não serve para te motivar. Disciplina serve para te impedir de te sabotar. Essa que é a função dela. E pode ter certeza que disciplina não é esse negócio glamourizado que vendem por aí. Não é uma rotina perfeita, não é acordar cedo, tomar banho gelado, viver como se fosse um militar ou algo do tipo. Disciplina no dinheiro é uma coisa bem menos bonita. É tu fazer o que tu decidiu antes. Mesmo quando tu não tá com vontade ou quando tá com medo, até mesmo quando tu acha que essa vez vai ser diferente. Principalmente nessa hora. Para mim, a disciplina nos investimentos virou isso. Não se trata de acertar sempre. É mais sobre não me permitir tomar uma decisão grande no calor do momento. Isso mudou muita coisa para mim. Porque investir bem não tem tanto a ver com prever, na minha opinião. Tem muito mais a ver com não reagir mal. E isso muda muito o jeito que tu enxerga o mercado. Porque tu para de tratar cada movimento como um evento e começa a tratar como um cenário. Por exemplo, se determinado ativo subiu, beleza, o que eu tinha me programado para fazer caso ele subisse? Agora esse outro aqui caiu, beleza também, o que eu tinha me programado para fazer caso ele caísse a esses níveis? E é só isso, bem simples, mas não é fácil. E essa é uma diferença muito importante, porque na maioria dos casos, as pessoas não perdem dinheiro por falta de informação. Elas sabem tudo sobre os ativos, sobre o mercado. É por falta de comportamento. Não é porque não sabia, é porque sabia e mesmo assim decidiu fazer outra coisa. Isso acontece o tempo inteiro, eu vejo isso direto. Já fiz consultoria financeira várias vezes e eu vejo as pessoas se dedicando, estudando
montando estratégia, definindo meta, começa a fazer aporte recorrente, diz que vai ter paciência, que pensa em longo prazo, mas aí o mercado cai 10% e o plano evapora. A pessoa some e ela larga tudo que tem relacionado a investimentos. Isso acontece porque o plano nunca foi um plano, era só uma intenção. E essa intenção, sem a disciplina por trás, é só uma ideia bonita. Disciplina é o que transforma a intenção no comportamento. E sem isso, estratégia nenhuma consegue sobreviver. Principalmente quando o assunto é DCA. DCA é uma coisa chata, porque é muito simples. Talvez seja justamente por isso que tanta gente erra. Porque não tem emoção suficiente. Não parece muito inteligente, não parece sofisticado. E também não dá uma boa história para contar. É só repetir. Comprar, esperar, comprar, esperar, comprar de novo. E fazer isso por tempo suficiente para deixar o tempo trabalhar. Só que isso existe um tipo de disciplina que não tem muito respeito. Ela é silenciosa, ninguém aplaude consistência, ninguém acha bonito repetir o básico por vários anos. Mas na minha opinião, e não só na minha, de vários outros analistas, é isso que constrói resultado. Não é aquele aporte heróico, é o aporte recorrente. Não é a grande decisão, é uma repetição tolerável. E isso não é só para comprar, para vender também, porque para vender é ainda mais difícil. Comprar é confortável, tu sente que está construindo alguma coisa, mas vender mexe com o teu ego. Porque vender exige aceitar que tu não vai pegar o topo todas as vezes. Isso machuca mais do que deveria. Muitas pessoas seguram uma alta inteira porque não querem errar por antecipação. Prefere ver o ativo cair do que vender cedo demais. Isso é totalmente emocional e destrói totalmente o teu resultado. Por isso que eu tenho que deixar essas decisões resolvidas antes, não no dia, não quando vier o próximo candle e não no susto. Tem que ser definido antes. Se chegar em determinada faixa de preço, eu vendo tantos por cento. Se cair em tal faixa de preço, eu compro tantos reais. E se perder tal estrutura, eu reavalio. Mas eu não invento regra no meio do incêndio, porque ninguém pensa direito dentro do incêndio. E isso para mim vale tanto para investimento quanto para a vida financeira no geral. Essa disciplina que eu falo, ela não entra só na hora de comprar ativo. Entra numa parte que é menos interessante também. E é o que sustenta todo o resto. A organização. E essa talvez seja a parte mais importante de todas. Porque não adianta investir bem e viver mal. Não adianta montar estratégia boa e gastar como se não tivesse consequência. No meu caso, isso pesa ainda mais. Porque quase toda a minha renda mensal vem de renda passiva de investimentos. E isso parece mais confortável de fora do que realmente é. Porque quando tu vive assim, gastar mal não é só gastar mal. É diminuir quanto tu ganha no mês seguinte. É corroer o que sustenta o teu sistema. É tirar dinheiro de um patrimônio que deveria continuar sempre produzindo mais. Então, disciplina financeira não é um detalhe, é a engrenagem. Se eu gasto mais do que eu posso no mês, eu não me ajusto depois. Eu diminuo o que aquele dinheiro poderia continuar fazendo. E isso, acumulado, destrói toda a minha lógica. Então, existe disciplina no investimento e também existe uma disciplina em volta dele. Uma para construir e outra para não perder. As duas importam. E as duas são muito menos sobre motivação do que parece. Ninguém acorda motivado para controlar gasto. Ninguém acorda motivado para revisar planilha e ficar mexendo em aplicativo de banco. Ninguém acorda motivado para manter uma regra. E isso não vem de uma empolgação. Vem de uma estrutura, repetição e de entender que liberdade não nasce de fazer o que dá vontade. Liberdade, quase sempre, nasce de conseguir não fazer. Eu acho que essa é a parte mais chata, porém mais útil da disciplina.
ela não é bonita, ela não é inspiradora, ela não rende uma boa frase, uma boa história, mas ela funciona. E no fim, no dinheiro pelo menos, isso é o que mais importa.